Em nome de Jesus, se coloque de pé. Vamos receber a vida do presbítero Emerson Baltazar, em nome de Jesus, amém? Cumprimento os irmãos e as irmãs com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou pedir para que vocês possam abrir as vossas Bíblias, por gentileza, em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 31 ao 35. Enquanto os irmãos e as irmãs abrem as vossas Bíblias, eu quero fazer o agradecimento aqui ao pastor pela oportunidade, depois de muitos anos, depois de muitas lutas, problemas, eu estar aqui sendo dignificado pela palavra do Senhor, agradecer ao anjo da igreja, e agradecer à pastora, também profeta desta casa, pela oportunidade que me é dada. Agradecer aos irmãos e às irmãs que eu não tive a oportunidade de agradecer, que quando retornei para a casa do Senhor, eu fui recebido, eu fui acolhido, eu fui abraçado, eu fui recebido de uma forma ímpar. E eu quero agradecer agora, de púlpito de público, a todos que me receberam. Porque na primeira aula que eu tive aqui, a pastora bem vai lembrar, em que eu fui falar com ela e eu fechei minha mão assim, e aí, dá para resolver ou não dá? E ela, senta, que Deus vai tratar na sua vida. E hoje eu estou aqui para a honra e glória e louvor do nosso Senhor Jesus. Vamos então... Marcos 7, do 31 ao 35. E novamente, partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. Prestem atenção, Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava com dificuldade, e lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele. E tirando-o de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspiu, e tocou-lhe a língua. Erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, seja aberto. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos, e a amarra da sua língua se soltou, e ele falava claramente. E ele ordenou-lhes que não contasse a nenhum homem, mas quanto mais lhes ordenava, mais eles o divulgavam. E eles, admirando-se, além do limite, diziam, ele tem feito todas as coisas boas, fez até os surdos ouvir e os mudos falar. Que os irmãos tomem os vossos assentos, louvando e engrandecendo aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Irmãos, Deus já vem falando, o Espírito é o mesmo, e Ele vem falando através do louvor, através da ministração da pastora, que esse nosso Deus, Ele é ímpar, Ele é único, não existe outro igual, e Ele vem nos falando acerca de uma palavra, e essa palavra para você hoje é Efatá, abre-te. Efatá, abre-te. O que está trancado na sua vida? Deus tem usado a pastora para falar qual é a cadeia no que você está preso, o que tem sido preso na sua casa. E Deus vem te dizer, Efatá. E para eu entrar, eu vou fazer uma breve explicação e colocar os irmãos a par do que é a nossa Bíblia. A Bíblia, ela consta de 4 evangelhos. Os evangelhos que são Mateus, foi escrito em Jerusalém para os judeus. Marcos foi escrito em Roma para os romanos.
Lucas foi escrito em Antioquia para os gentios ou gregos. E nós temos João, que foi escrito em Éfeso para a igreja. Desses 4 evangelistas, 2 foram discípulos e 2 não. Os que não foram, Lucas, um médico e um historiador que pesquisou, fez pesquisas diversas e fez o evangelho. E o outro, Marcos, a qual nós mencionamos, que ele não foi discípulo. Mas como é que foi escrito o evangelho segundo Marcos? Marcos, ou João Marcos, como é conhecido em algumas passagens, era o menino de Pedro. Então, assim como Eliseu foi o menino de Elias, assim como Josué auxiliou Moisés, nós temos Marcos ou João Marcos. O próprio João Marcos, que muitas das vezes andou com Paulo e também com Barnabé. Aí nós temos um homem que foi o menino que, ao ser ditado por Pedro, veio escrevendo. E ele escreveu, e escreveu, e escreveu, e esse foi o primeiro, segundo os historiadores, o primeiro evangelho a ser escrito. E aí eu quero dizer para os irmãos, que tem muita gente que não conhece, o significado da palavra evangelho. Evangelho. O efatá, vou chegar lá na frente. O evangelho. Evangelho é o quê? Boas novas. Boas. Então nós temos que saber que esse evangelho, ele foi escrito e é para dizer as boas novas que Jesus nos trouxe. E aí nós temos então esse evangelista, que ele escreve sobre isso, mas essa história ela não começa aqui. Ela começa lá atrás, no capítulo 4, em que Jesus está à beira do mar, fazendo o quê? Ele está ensinando. E ao ensinar, ele fala sobre o semeador, fala sobre o grão da mostarda, e nessa ministração ele está no barco, e ele é conduzido neste barco, junto com a tripulação e outros barcos, e aí nessa condição é que ocorre o que todos conhecem, em que ele repreende o mar e o vento. Depois que ele repreendeu, eles chegam então no capítulo 5, que fala: e chegaram ao outro lado do mar, terra dos Gadarenos. E aí eu vou fazer uma breve introdução acerca deste homem. Um homem, não tem nome, a Bíblia não menciona. Um homem que era tomado por demônios. Um homem que ele foi lá, aterrorizava a cidade, se cortava com pedras. Todos tinham medo porque queriam prender. Observa hoje na sociedade, se não atrapalha, não prende, mas se me atrapalha, me vai causar algum problema, prende. E prendiam ele, conseguiam segurá-lo? Não. Quebravam as correntes, quebravam todas as cadeias. Por quê? Porque ele era possuído por uma legião. E legião é uma coisa interessante, muito interessante. Na época, era a máquina de guerra mais eficiente da época. E a Bíblia nos fala em comparação de algumas coisas. Então você pega na Bíblia, Deus, usando aquele que vai escrever, que vai falar com o de guerra. Vai falar do quê? De capacete, de escudo, que já foi falado aqui, de espada. E vai falar com aquele que é do arado, do quê? Se você olhar para o lado, você vai estragar a plantação. Então Deus fala com cada um segundo o seu entendimento e segundo a sua necessidade. Você só não recebe e não entende porque você não quer. Quando você não quer, aí você não vai entender, porque Deus vai falar segundo o seu entendimento e a sua necessidade. E aí nós vemos então a maior máquina de guerra, e aí o inimigo chega: quem és tu? Jesus chega para o endemoniado: somos uma legião, logo somos o quê? Um grupo de demônios pronto para o combate. E que somos dificilmente presos. Então colocaram cadeias, colocaram grilhões, correntes. Conseguiram prender? Claro que não. Mas aí desce um
Que ao descer e colocar o pé, essa legião vem e se prostra. Esse é o que você crê. Esse é o que tem que estar com você. E o inimigo tem que vir e se prostrar. Esse é que quando desceu e colocou, o que aconteceu? O inimigo veio e se prostra. Que queres tu comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E aí nós temos o quê? Que Jesus expulsa. E ao expulsar, o que aconteceu? Jesus atendeu ao pedido dos demônios. Deixa-nos que entremos na manada de porcos. O Senhor pode ir. Tomaram os porcos, desceram, se precipitaram no mar e morreram afogados. Aqueles que cuidavam saíram correndo e avisaram pelo campo e pela cidade. E ao avisar, o que aconteceu? Todos foram ter com Jesus. O Jesus que está contigo. Todos foram ter com Jesus. Porém, contudo, todavia, ao chegar, viram quem sentado, vestido, são. O inimigo hoje quer colocar todo mundo meio doido, meio pirado. Você tem Jesus, vai estar são, vai estar sentado, vai estar vestido, vai estar fazendo as coisas que Deus tem para você fazer. Você vai estar são. Porém, o que aconteceu? Os homens não aceitaram. Não aceitaram. Por quê? Porque mexeu no dinheiro. E tem gente que quando Jesus fala que vai mexer, dependendo no que ele vai tocar, a pessoa não aceita. Nisso aqui não. Vai aprendendo que se você não deixar, Deus vai tocar igual. O que eu falava para Deus? Nas minhas filhas não. Para aí. Para tudo, puxa o freio de mão, joga a âncora. Nas minhas filhas não. Cadê minhas filhas? Cadê? Jeová, ó, tirou. E pegou o pastor aqui e disse: você está entendendo aí, irmão? Que fui eu que tirei? Fica crente vendo o que você diz para Jeová, que não é para mexer não. E aí o que aconteceu? O povo virou para Jesus e falou: vai embora. Que é o que muitas pessoas fazem quando Deus está querendo te consertar. Você fala: aqui não, vai embora. Só que Jesus é um Lorde. Meu Jesus é um Lorde. Você vai mandar ele embora, ele vai. Não acha que você vai mandar ele embora, ele vai ficar, não. Ele é um Lorde. A Bíblia diz que ele bate suave. Mandou embora, ele estava indo embora. Ao entrar no barco, quem foi pedir para ele? Já tinha atendido o pedido dos demônios, estava atendendo o pedido dos homens da cidade, e agora quem chega para pedir? O ex-endemoniado. Senhor, permita que eu vá contigo, que eu lhe siga. Qual foi a resposta? Não. Aprenda como o pastor falou, receba não. O não faz crescer, o não faz amadurecer, o não faz o negócio ter raiz firmada. Aprenda a receber não. E quando você receber não, entenda que o propósito de Deus é maior do que você quer. O propósito de Deus é maior do que você quer. Porque tem uma coisa. O que Deus fez? Qual que era o propósito de Deus para aquele gadareno? Simples. Vai estudar a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, que o primeiro homem a ser lançado
como missionário antes do Pentecostes foi esse cara. Que Deus fala para ele: volta para os seus, volta para os seus parentes, diga a eles o quão bom eu fui com você. Aí eu pergunto: o que você tem feito? Você tem falado o que Deus tem feito na sua vida? Você tem testemunhado? Ou você está achando que Deus é só teu? É só teu. Você não fala nada, ó. Sai, pecador. Pecador. Deus conta comigo e com você para testemunhar os feitos dele. Isso é uma coisa que nem anjo pode fazer. Nem anjo pode fazer. Mas eu e você temos a condição de falar que Jesus cura, salva, liberta, leva para o céu, é poderoso, maravilhoso. Aí nós entendemos que a Bíblia fala que Deus mandou este homem pregar para os seus aonde? Decápolis. Aonde? Decápolis. O que é Decápolis, irmão? É um conjunto de 10 cidades. E dentro dessas 10 cidades existia a Gadara. Por isso que ele era gadareno. Assim como tem Elias o Tisbita, que é de Tisbe. Jesus o Nazareno, de Nazaré. Então nós temos o seguinte: um evangelista que está levando as boas novas do que ele recebeu de Deus para aquela região. Isso aí nós estamos aonde? No capítulo 5. E agora eu entro então lá no capítulo 7, que é o que agora nós vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus. Que agora nós entendemos o que aconteceu com aquele homem, que ele foi ministrar, que ele é um missionário. E missionário, já vou dizer, eu gosto dessa área. Missionário não é só quem vai para a África, não. Missionário é aquele que cruza a rua. Missionário é o cara que vai lá abraçar o cara que está fedendo e dizer: Jesus te ama. É aquele que diz para o vizinho, diz para o parente. Não é aquele que pega e o vizinho vai assim: eu, crente igual isso aí, Deus me defenda. Que nem a vizinha da pastora. Vizinha da pastora falou aqui: quem quer ser crente igual aquela mulher? Aí eu vou perguntar: quer conhecer alguém? Pergunta para o vizinho dele. Não é para ele, não. Vai lá perguntar para o vizinho dele. E aí, como é que é o seu filho? Isso aí, rapaz, a língua dela é do tamanho do vestido. Todo dia tem batendo cobrador aí. O que o teu vizinho está falando de você? Que você é crente de verdade? Pois fica crente. Fica crente. O que teu vizinho está falando de você? Que você se arruma e vem para a igreja, quando chega lá você faz o esparramo, bota o pancadão do funk lá, é? O que você está fazendo? Vou correr, senão não acabo. E aí o que acontece? Então nós entramos numa situação que Marcos fala, que Jesus, saindo dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, e chegando no extremo de Decápolis, região de Gadara. Que região é essa? Onde ele libertou o gadareno. Uma pessoa sem nome, mas com uma obra grandiosa. Por quê? Porque quando Jesus chegou lá, a Bíblia vai nos falar
Trouxeram-lhe um surdo. Para aí. Vamos entender uma coisa? Você só vai levar se você conhecer. Você vai levar o seu filho no médico se você conhecer que é médico, não é? Você só vai levar no borracheiro para consertar o pneu do teu carro se você sabe que é borracheiro. Se você não conhece, você vai levar? Então, se trouxeram, porque aquele evangelista fez a obra dele. Não conheciam Jesus, mas sabiam e já tinham ouvido falar dele. E trouxeram-lhe um homem surdo que falava com dificuldades. Ô irmão, para onde é que você está levando os seus problemas? Para o vizinho, chatear o bispo, para sua colega de trabalho, para quem você está levando os seus problemas? E digo, leve os seus problemas para Jesus. Leve para quem tem a solução dos seus problemas. Porque a Bíblia diz em Mateus que quem pede, quem busca, e quem bate. Então você está fazendo o quê? Ao invés de perder o seu tempo procurando em outras coisas, ou perdendo o seu tempo em mídias sociais, estou com tédio, Jeová não faz nada. Vai orar, vai procurar quem tem que ser procurado, vai apresentar o seu problema a quem tem a solução. Porque o que acontece? Nós temos aí um ensinamento que Deus vai nos falar através da palavra sobre o processo, aprendizado, propósito e palavra de ordem. Ixi, irmão, o que é isso? O que é isso? Presta atenção. Processo, aprendizado, propósito e palavra de ordem. Como é que começa? No processo. No processo. Aí nós temos Jesus. Ele pode fazer o milagre? Pode, ele pode fazer assim. Como já foi falado aqui, basta apenas uma. Mas tem coisa que é processo. Que Jeová vai, lapidar. Vai pôr no fogo. Depois vai lixar. Depois vai fazer um monte de coisa com o vaso. Até o vaso, quando sai do fogo, cantar. Aí o que acontece? Você vai lá, você pode ver, a Bíblia é clara, já foi falado aqui, que o Senhor faz. Claro que faz. A viúva de Naim via uma multidão com ela do lamento, e vinha a outra multidão da ocorreu a união. Jesus colocou a mão no esquife e tudo se resolveu. Tudo se resolveu. Leia na Bíblia, nós temos lá o quê? Multiplicação de pães e peixes. Porém, contudo, todavia, o processo desse aqui era diferente. Todo mundo aqui tem uma digital, todo mundo aqui é único. Você acha que Deus vai tratar você no meio da multidão? Pode preparar. Prepara. Sabe por quê? Porque Deus diz o seguinte: tirando-o à parte. Tirando-o à parte. Então Deus vai separar você à parte. Por quê? Porque muitas das vezes a multidão atrapalha. Na multidão você tem o quê? Opiniões diferentes. Você tem pessoas que vão ter a incredulidade, pensamento diferente. A hora que você falar, Jeová fazendo tal coisa, duvido. Sei não.
Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Ou vai dizer para mim que você nunca ouviu isso aí, não. Você está lá, ô Jeová. Não, irmão, não é assim não. Nunca vi Deus fazer assim. Não é isso? Então Deus tem que tirar você para trabalhar com você. Por quê? Porque Jesus, Ele vai ter que tirar tudo que está de ruim em você. E aí o que acontece? Deus não trabalha com a lógica. Deus não trabalha com a lógica. Tem gente que não, tem que ser assim, 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 assim. Desde quando você manda em Deus? Desde quando você vai estabelecer que tem que ser assim, assim, assim? Não é assim não. Deus vai contra a lógica, Deus vai contra tudo. Porque se Deus te explicar, porque se Deus te explicar o caminho, você não vai. Eu não ia. Não. Para poder você virar gente, vou tirar tudo que você tem. Você acha que eu ia aceitar? Eu ia querer. É ruim, hein? É ruim. Eu ia querer. Tinha 3 carros, tinha moto, tinha lancha. Andava armado, fazia miséria. Fica crente, eu aceitei, Jesus, te aceito. Se eu soubesse. Acha que eu ia aceitar? Ô, irmão, sou gente, sou um ser humano normal. Cheio de defeito, irmão. Está entendendo como é que Deus trabalha? Está entendendo? E aí eu vou te falar o seguinte, e se você não aceitar, vai acontecer com você como aconteceu comigo, que um percurso que levava 40 dias, levou 40 anos. 40 dias, levou 40 anos. Aceita o processo que dói menos. Aceita o processo que dói menos. Aceita o processo que dói. Segunda parte, o que Jesus fez aqui? O que Jesus fez? Pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Pois é, irmão, agora vai doer. Qual que é o teu problema? Qual que é a tua ferida? Jeová vai meter os dedos, lá na tua ferida. Qual que é a sua ferida? Jeová vai pôr o dedo lá na sua ferida. Qual que era o problema do homem? Era surdo. Onde é que Jesus botou o dedo? No ouvido. Sabe aquele probleminha? Sabe aquele? Aquele que você foi, que nem a pastora prega aqui, que José foi vendido, esculhambado, zoado, foi traído. Sabe aquele que aconteceu com você? Pois é nesse aí que Jesus vai botar o dedo. É nessa ferida que ele vai fazer como ele fez como o samaritano. Vai pôr óleo, vai cuidar, vai levar, vai tratar, e aí você vai ter o que era a ferida se transformar numa cicatriz. Presta atenção, essa ferida vai se tornar uma cicatriz. Porque se você falar, se alguém tocar, se alguém mexer, dói ainda? Ainda é ferida. Ainda é ferida, não é cicatriz. Então Jeová vai pegar, o dedo lá na tua ferida, para você saber que ele vai, mudar a sua ferida e transformar ela em uma cicatriz. E aí eu vou dizer, depois disso aí, nós aprendemos uma coisa importantíssima, que durante o processo, nós temos que entender que o deserto não se mora, deserto se cruza. Deserto é a escola de Deus. Escola.
Se a escola algo, você tem que... Você está aprendendo o que Deus está querendo te ensinar? Ou você vai continuar rodando no deserto 40 anos até aprender o que Deus quer falar contigo? Porque no deserto Deus capacita, dá novas armas, dá novas táticas. No deserto Deus te torna uma pessoa melhor. A própria pastora, quando ensina aqui, fala, não, você vai receber. Cuidado que você pede, viu? Cuidado que você pede. Ai, Jesus! Eu pedi isso aí, Deus me livre. Jesus! O senhor pode me deixar mais calmo? O que eu ganhei? Só problema. Só luta. Ué, para aprender a ter domínio próprio, só a hora que você estiver sendo perturbado. Debaixo da sombra, tomando água de coco, você não exercita. Aí Jeová põe na sua vida, ó, de problema. Tu quer isso? Você que pediu. Você que pediu. Veja o que Deus quer te ensinar. Aprende logo e passa de fase. Aprende logo. Aí vem a próxima. Cuspiu. Ó, cuspiu. E tocou-lhe na língua. Se tu tá na multidão, sempre vai aparecer aquele ou aquela. Que nojo. Vai sempre ter. Que nojo. Isso? Não. Deus não precisa disso para operar, não. 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 Deus não precisa disso, não. Credo. Não podia pôr uma água. Não podia fazer qualquer outra coisa. Não, irmão, Deus não precisa disso, não. E aí o que acontece, irmãos? Não é de Deus. O pastor dizendo aqui, isso não é de Deus, não. Fica crente, irmão, que o que Deus vai fazer com você, você gostando ou não, Ele vai tocar. Ele vai tocar onde você não quer que toca. E o meu Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Aí você acha que você vai falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jeová vai te quebrar. Ah, não, se não fosse o fulano de tal, eu não estava aqui hoje. Meu Deus não divide, então você vai ficar sozinho. A parte. E já vou falar, já abre logo, ó Jeová. Lá aquele negócio que eu dizia que não podia tocar, só toca logo, resolve logo. Dói menos. Dói menos. Estou falando de experiência. Dói menos. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o improvável. O que é o improvável? Desse aí, olhava para mim e fazia isso aí não presta para nada, isso não vai fazer nada. Não estou ouvindo nada, não estou vendo nada. Aí você vai ver o quê? O improvável de Deus entrando na sua vida. O improvável do meu Deus chegando na sua vida. E a pessoa dizendo, ué, como é que comprou? Pagou. Ué, curou. Irmãos, eu fiquei 15 anos doente. Pesava 105 quilos. Olha aí. Improvável na minha vida. Quem me viu antes não me conhece agora. 25 quilos mais magro, Deus fez eis que tudo se fez novo. Aí você está lá, vou ter que falar.
que acontece? Estou eu suave, tomando meu café lá na quarta-feira, saindo falando, glória a Jesus, obrigado papai, isso é lindo, maravilhoso. Aí vem um cara crente, o cara é crente, tem que ser crente. Tem que ser crente, para chegar lá e falar para mim, você vai trazer a palavra na sexta-feira. Tem que ser crente. Tem que ser crente, para me confiar um troço desse, tem que ser crente. Você vai lá, irmão. Eu não acreditei, porque eu não tinha esperança nenhuma. Aí eu olhei e falei, mandei a mensagem. Falei, não estou crendo. Bispo, você tem certeza? Você está crente? Confirmado, ainda foi assim, confirmado. Você vai trazer a palavra. Falei, aí o que acontece, irmãos? O de repente de Deus chega na sua vida. Aí tu vai chegar, ô irmão, como é que é isso aqui? Isso aqui eu ganhei uma semana antes. Fui lá, coloquei, ajustei. Nem imaginava da minha oportunidade. Aí você vai ver que o improvável acontece. Já estava lá com o meu terno, estava crente lá fora, me chegou o bispo, mais crente que eu. Você vai ministrar. Eu falei, ô Jesus. Está entendendo como é que são as coisas de Deus? E as coisas do Senhor são simples. São simples. Vai contra a parte lógica. Vai contra tudo. Fica crente. Você ficar crente, você vai receber o que você tem para receber. E aí vai chegar naquela situação que Jesus levanta os olhos e suspira. Ó. Aí Jesus suspira. Olha para mim, olha para você, olha para o céu e suspira. Vou conjecturar. Aí Jesus, pronto, agora sim, ó, presta atenção. Aceitou o processo, aprendeu o que tinha que aprender, foi tocado no que tinha que ser tocado e achou clareza no seu propósito para com Deus. Porém, tem uma coisa. O que é propósito? Muito se fala. O que é propósito? Prepara aí para mim, meu querido, por favor. Vou passar um pouquinho. O que acontece, irmão? Propósito é o que Deus vai fazer através da sua vida. Propósito tem a ver com Deus, não você e nem eu. É o que Deus quer. É o que Deus tem para mim e para você. Aí eu vou passar um vídeo aqui de 5 minutinhos. Vai falar sobre propósito. Quando estiver pronto, você coloca aí. Ó. Sobre propósito. Que vai fazer o quê? Vai lhe explicar, que vai ser mais fácil de todos entenderem, acerca do que é o propósito. Uma pergunta: qual o seu chamado? Te pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo que fizemos em vida, e sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine comigo estar diante do trono de Deus e uma situação dessa acontecer. Evangelista Anderson, venha e preste conta da sua vida na terra. Aumenta mais um pouquinho. Evangelista Anderson? Não, eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu tinha uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson,
Onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia, filho? Onde estão? Eu sou um contador, eu tinha uma empresa de contabilidade, eu ajudava igrejas, ajudava os ministérios nas finanças. Filho, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia? Onde estão? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo o que diz a respeito do chamado deste homem foi queimado diante do julgamento de Cristo. Contador Jones, um passo à frente e preste conta de sua vida na terra. Contador Jones, não, eu fui pastor por 35 anos, tive uma igreja com 750 membros, Contador Jones, eu te chamei para o mercado. Se tivesse feito isso, você teria impactado 2 pessoas. Você e esses 2 homens teriam ajudado igrejas com suas finanças, e essas igrejas impactariam 751.321 almas. Se tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E mais uma vez, tudo o que diz respeito ao chamado deste homem e tudo o que ele fez na terra foi queimado diante do julgamento de Deus. Irmã Smith, venha e preste conta da sua vida na terra. Eu apenas criei 3 filhos, eu nunca preguei às nações, Faltou. Acende aí, pastor. O que a irmã aconteceu com ela? Alguns já devem ter visto esse vídeo. O que aconteceu com a irmã? A irmã Smith foi chamada e ela falou: olha, eu não preguei às nações, eu não fiz viagens evangelísticas, eu não fiz muita coisa, mas eu procurei o Senhor e eduquei meus 3 filhos no seu caminho, como o bispo está falando, no caminho. E aí a gente vê que Deus é Deus em todas as coisas e que o Espírito Santo fecha tudo. Ela educou, e aí o que acontece? No julgamento falou: venha cá, irmã, veja aí os 2 milhões e não sei quantos mil e não sei quantas pessoas que foram impactadas pelos seus 3 filhos. Entra para o gozo do seu Senhor. Entra para o gozo do seu Senhor. Então, qual é o seu propósito? Você já perguntou para Deus qual é o seu propósito? Porque o seu propósito está ligado ao que Deus quer, não o que você quer. Porque tudo é para Ele, dele, por Ele. O grandão aqui é Ele, não sou eu nem você. Não é o que você quer fazer, é o que Ele quer que você faça. Se não perguntou, está na hora de perguntar. Porque a partir do momento que você perguntar o que vai acontecer, simples. Depois que Jesus, aí eu vou falar de novo. Você já aceitou o processo, você aprendeu o que tinha que aprender, você se capacitou, você foi tocado no que tinha que ser tocado, sabe a clareza do seu propósito ou chamado. E aí, Jesus dá uma palavra de ordem. Efatá, abre-te! Abre-te! Qual que é a sua cadeia? Qual é a sua cadeia? É a saúde,
Efatá. É a sua família? Efatá. É o seu trabalho? Efatá. Qual é a sua cadeia? Qual é o seu problema? Efatá. A palavra de ordem hoje. Efatá. Uma palavra. Uma palavra. Efatá. Abre-te. 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 Em nome de Jesus. E aí o que acontece? Jesus é lindo. Quem não sabe que Ele é médico por excelência? Quem não sabe que Ele é mestre por excelência? Meu Jesus é chaveiro por excelência. Tudo que tiver fechado, Ele abre. Meu Jesus é chaveiro por excelência. E em nome de Jesus, fique em pé, por favor. Eu creio nesse Deus, eu creio nesse negócio, e eu creio em profetizar, e eu creio porque a Bíblia diz que Ezequiel profetizou no seu vale, profetiza no seu, Efatá, Efatá, profetiza, e eu vou fazer um ato aqui profético, eu vou declarar, e ao final, todos vão responder comigo, Efatá. Entenderam? Vamos ficar crente. Eu vou declarar que a partir de hoje, neste dia chamado hoje, todas as portas que estavam fechadas, material, espiritual, financeiro, espiritual, familiar, profissional, em nome de Jesus, vão ser abertas e todos dizem: Efatá. Adore ao Senhor. Trouxeram-lhe um homem que não podia ouvir e também falava com dificuldade. Tamanha era sua necessidade. É bem assim na vida da gente. Tem coisa que não anda e aquilo que anda funciona mal. É nessa hora que Jesus faz a diferença é só da multidão pra ele ordenar. Abre a porta do milagre. abre os céus pra mim, Senhor. A minha alma está clamando. Efatá, abre a porta do milagre. Abre os céus pra mim, Senhor. A minha alma está clamando. Efatá. Jesus tocou na língua de um homem, depois cuspiu e tocou também. E suspirou, olhou pro céu E declarou: Efatá, Efatá, abre-te, abre-te, Efatá, Efatá,
abre-te, abre-te. Oh, declara assim comigo. Porta do milagre, abre os céus para mim, Senhor. A minha alma está clamando. Efata, abre a porta do milagre, abre os céus para mim, Senhor. A minha alma está clamando. Efata, só igreja. Abre a porta do milagre. A minha alma está clamando. Efata, abre a porta do milagre, abre os céus para mim, Senhor. A minha alma está clamando. Efata, 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 abre-te, abre-te. Efata, abre-te, abre-te. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Deus abençoe a vida do presbítero Hermes, em nome de Jesus.